Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernanda. Eu sou da Tripnet Viagens. Estou representando a Tripnet hoje numa live com o nosso convidado de todos os sábados, o Alberto, que é o diretor da Glamour, que é a nossa operadora e o nosso pé de apoio lá de Portugal. E hoje nós vamos falar de uma região linda, que é o Algarve. E vamos aguardar o nosso convidado entrar para convidar ele para um bate-papo. É um prazer. Se vocês fizerem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre a pandemia, sobre a região, sobre o nosso tour. O nosso roteiro, ele é diferenciado, é um roteiro que foi criado por nós e pela Glamour, óbvio, para que seja um roteiro diferente, englobando as principais regiões de Portugal. É um roteiro de 18 dias, são 16 noites, onde a gente faz o norte e o sul. O roteiro é completo. São 23 cidades e ele é muito bonito mesmo. Oi, Sandra! Tô vendo que tem um pessoal que vai no nosso roteiro de 12 de outubro, que nós tivemos que adiar por causa da pandemia. Ele iria sair agora em abril, a gente estaria recém chegando aqui no Brasil, né? E a gente teve que trocar pro dia 12 de outubro, né? E estamos aqui chulhando que tudo corra bem, que tudo passe, que termine essa pandemia maluca que a gente está vivendo, que mexeu tanto com a vida de todo mundo. Nosso próximo roteiro de 2021 também já tem data, vai sair dia 25 de abril até 7 de maio. E a gente espera que vocês interajam, que vocês perguntem, façam bastante pergunta. Deixa eu chamar aqui o Alberto. E vamos lá, pessoal, é isso aí. É a vida que segue. E nós que amamos viajar, é uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês mais um sábado. Sábado que vem nós vamos começar a subir para o norte. Nós vamos fazer Alcobaça, Óbidos e finalmente a gente chega em Fátima. Mas daí sábado que vem é outra conversa. Deixa eu ver se eu consigo convidar o Alberto. Tá aguardando. Vamos lá, Alberto. Oi, Alberto. Oi, Fernanda, tudo bom? Tudo bom? Boa Tudo. tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? E Bom, aí? agora aproveitando que já entrou bastante gente, já tem 12 pessoas, 13. Oi, Olha dona aí, Aline. olha aí Já, a já tem Rosinha com a algumas, WE já tem algumas clientes nossas, amigas, prestigiando. que vão embarcar conosco em outubro. E então eu vou me apresentar. Eu sou a Fernanda, eu sou da Tripnet, eu estou aqui representando o nosso roteiro, né? Que é o nosso carro-chefe, é o nosso roteiro predileto, que a gente mais gosta de trabalhar, que é o Portugal com Algarve. E hoje a gente vai falar da região do Algarve. Esse é o Alberto. Faz favor, Alberto, fica à vontade. Ora, muito boa tarde. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alberto Costa, sou diretor-geral da Glamour, uma operadora que está sediada aqui em Portugal. Na verdade, nós operamos Portugal, Espanha, França, Alemanha e Áustria. Então, vimos há bastante tempo aí acompanhando o excelente trabalho da TripNet e encarnado aí na Fernanda, que pelo fato de ser quase uma professora e uma acompanhante muito atenta de todos os grupos, né? Então, costuma trazer exatamente dois, três grupos por ano para fazer esse roteiro que acaba sendo quase um clássico e que foi desenhado exatamente a pedido da TripNet, né? Então é um prazer, mais uma vez, estar aqui falando sobre ele, para Prazer quem é ainda não nosso. conhece. E, e disponível também no final, a gente vai dar uns minutinhos, independentemente de vocês poderem ir colocando as perguntas ao longo do caminho.
mas vou pedir exatamente para vocês colocarem as questões que entenderem, tanto sobre o roteiro quanto qualquer outra que surja, nesta sequência de lives que nós estamos fazendo com a TripNet. Nós estamos em cada um dos dias, todos os horários, a cada sábado, fazendo exatamente uma explicação sobre aquilo que nós vamos ver em cada uma dessas regiões que nós vamos. Então, esta é a terceira. A primeira foi sobre Lisboa, a segunda sobre Sintra, Cascais, Estoril, enfim, aquela zona mais romântica da Riviera Portuguesa. E hoje nós vamos sair de Lisboa e vamos em direção ao sul. Então, passo aí a palavra novamente à Fernanda. Essa é uma das regiões mais bonitas do Algarve, né? O pessoal adora. Quando a gente criou o roteiro, quando a gente acionou o Alberto para que nós executássemos esse roteiro, a gente notou que muitos dos roteiros que saíam aqui do Brasil não tinham o Algarve. O que é uma pena, né? Porque o Algarve é uma das regiões mais bonitas de Portugal, ela é diferente, é uma região litorânea. E então a gente acrescentou no roteiro, né, juntamente com o Alberto, que é o nosso guia, que acompanha a viagem toda, essa parte que ele vai começar a falar. E eu morei alguns anos em Portugal, né? Então eu conheço um bocadinho, mas a gente sempre aprende muito, porque o Alberto é um excelente mestre e conduz o grupo com uma maestria excelente. Então, vou passar a palavra para ele, que vai falar um pouquinho do Algarve. E se vocês quiserem fazer perguntas, gente, fiquem à vontade. Eu vou anotar aqui na minha agenda. E aí, no final, ele vai responder, nós iremos responder algumas perguntas de utilidade, tá? Aqui no grupo. Ora, muito bem. Então, pegando ainda o fio de raciocínio que tínhamos largado no sábado passado, estávamos em Lisboa, regressando, como eu disse, dessa zona de Sintra, Cascais e Estoril, e hoje vamos então atravessar o Rio Tejo, Rio Tejo, que é um dos 4 rios mais importantes da Península Ibérica. Portugal tem 2, Espanha, obviamente, tem os outros 2. Um deles é o Rio Tejo, que termina o seu percurso em Lisboa. Começa muito para lá de Toledo, contorna quase a região de Madrid e termina em Lisboa, e sempre foi um rio muito importante, historicamente falando, e para toda esta região, muito antes de Portugal ser Portugal. Então, nós vamos fazer essa viagem de Lisboa até ao Algarve. Vamos ficar lá, conforme vocês veem no roteiro, alguns dias, sobre os quais eu hoje vou falar, e vamos regressar depois a Lisboa, onde depois vocês vão ter um dia totalmente livre. E como Lisboa tem 2 pontes muito importantes, vamos aproveitar para conhecer as 2. Então, hoje vamos atravessar a ponte Vasco da Gama, que é uma ponte que foi parte do projeto de comemoração da epopeia dos descobrimentos portugueses, na região da oeste de Lisboa, onde foi feita exatamente a exposição de 1998. Essa ponte, à época, em 98, era a ponte mais longa do mundo. Tem algumas semelhanças com a ponte Rio-Niterói, para quem conhece, mas para vocês terem uma comparação, a ponte Rio-Niterói tem 13 quilômetros e essa tem 17. Hoje já não é a mais comprida do mundo, a mais longa, mas na época era. E é uma ponte muito bonita, para além da parte do vão central, e depois uma parte que ele quase tange a água, né? Vem muito baixinho, mas ela começa subindo muito e tem 4 velas, 4 velas triangulares, lembrando exatamente um veleiro, já que todo o tema dessa região, obviamente, eram os mares, a epopeia dos portugueses. Então vamos pegar ali uma autoestrada, vamos passar por cima de uma zona protegida do Montijo, e pela autoestrada fora vamos até Évora.
Essa região além Tejo se chama Alentejo exatamente por isso, porque ela foi. Nós vamos fazer o mesmo caminho que o conquistador português, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, fez de reconquista dessa região aos muçulmanos, né? Os muçulmanos, para vocês terem uma ideia, estamos falando do século VII, do século VIII, ou seja, eles chegaram à Península Ibérica no ano 711 e em 3 anos tomaram a Península Ibérica completamente aos visigodos, que eram os povos que viviam aqui. Dando um salto de 400 anos, chegamos a Dom Afonso Henriques, e vamos falar mais dele no norte, e ele então acaba chegando ali à região do Rio Tejo, e essa fronteira, os rios, tal como o Douro, sempre foram, durante muitos anos, a fronteira física entre o mundo cristão e o mundo muçulmano, né? Cada um dos beligerantes de um lado de uma margem do rio. Então, quando avançaram, eles chamaram exatamente essa província, não é um estado, porque isto não é uma federação, uma província chamada Alentejo. Então, nós vamos cortar uma região muito grandes, com grandes planícies, grandes plantações de cereais, de olivais. Vocês vão ver plantações muito modernas hoje em dia de oliveiras para cultivarem, obviamente, o azeite. É um dos grandes produtos de exportação do Mediterrâneo todo, mas de Portugal e Espanha em particular. Hoje em dia os métodos são totalmente diferentes do que eram há uns anos atrás e vocês vão achar muito curioso. E essas culturas que vamos ver no Alentejo vão se misturar também com vinhedos a perder de vista no horizonte. E vão ver que é uma região, como eu disse, muito plana, muito quente, exatamente porque é interior, e nós vamos, quando chegarmos a um certo ponto, vamos virar à esquerda e vamos em direção à Espanha, à fronteira espanhola, e um pouquinho antes da fronteira vamos então chegar em Évora. Évora, que foi fundada pelos romanos como Évora Cerealis, e, obviamente, em alusão à deusa Ceres e aos cereais que ainda hoje se vêem. É uma região, até lá, também muito povoada há milhares e milhares de anos. Um pouquinho antes de Évora, nós vamos ter um Cromelec. Um Cromelec, na verdade, é um conjunto de menires. Para quem conhece Stonehenge, ou, enfim, todos esses monumentos megalíticos, ou do período megalítico, mega de grande, litos de pedra, né? Pedras grandes. Né? Então, nessa época, obviamente, não havia nada escrito, mas os povos já colocavam pedras gigantes em pé. Para quem conhece o Asterix, o Asterix é aquilo que o Obelix carrega nas costas, é um menino, e eles tinham várias funções. Uma delas era exatamente fertilizar a terra, né? Sobretudo nesta época, nós estamos na primavera, então maio é uma época excelente de temperatura, é a época das plantações, como em qualquer lugar no mundo na primavera, e eles precisavam ter, naquela época, alguns métodos para se guiar todos os anos e, geração após geração, irem passando os ensinamentos, quando é que estava no momento de colher, quando é que estava no momento de se aproximarem as chuvas, qual era o momento mais propício de colocar sementes na terra ou plantar, e esses menires com alinhamentos solares ou astrais tinham exatamente essa função. Eram depois também alguns deles monumentos necrópolis, né? E, portanto, monumentos funerários, e Évora tem um pouquinho antes de chegar mesmo à cidade, bem perto da estrada, e nós podemos, quem quiser visitarmos, tem exatamente uma das maiores concentrações de menires, tal como em França, tal como em Inglaterra,
mas essa é muito, muito interessante. Bom, e vamos então entrar em Évora. Évora que, como eu expliquei, tinha sido fundada pelos romanos, ou seja, estamos dando aí um salto de 2000 anos, 2500 anos. Os romanos chegam aqui 195, vai lá, 200 anos antes de Cristo, para vocês terem uma ideia, e tomam conta, obviamente, dessa região e, tal como fizeram em muitas outras cidades, muralham a cidade, fazem uma proteção, uma defesa, e essa defesa que nós vamos ver, uma parte dela ainda é do tempo dos romanos, outra já da Idade Média, ou seja, já 1000 anos mais tarde, mas é uma cidade lindíssima, porque vocês vão adorar, porque as muralhas estão muito bem conservadas, as portas da cidade, portas essas que eram fechadas, obviamente, durante a noite e muito vigiadas. Hoje nós entramos, claro, de carro, mas a maior parte do centro da cidade nós vamos ver a pé. Vão achar muito, muito interessante. Vamos ali ver algum. Você conhece um país pela sua história, conhece o seu povo pela sua história e conhece uma cidade pelos seus monumentos. Vocês vão ver que as muralhas são impressionantes e vamos ter oportunidade de ver alguns monumentos muito, muito curiosos. A Catedral é uma delas. Essa catedral representou, na época em que foi fundada, uma importância muito grande para o mundo cristão. Estamos falando de um posto avançado contra os árabes, né? Ou seja, a reconquista cristã foi do norte, desde as Astúrias até o final da Península Ibérica. Por isso é que Portugal tem esse formato retangular, né? Foi sendo conquistado para baixo, em linha reta. E Évora, então, tinha o bispo de Évora era uma pessoa muito importante, ainda hoje é muito importante. Évora, que também tem uma universidade, a segunda universidade do país não era Lisboa, a primeira, mais conhecida, saiu, obviamente, de Coimbra, mas Évora ainda hoje tem uma universidade muito, muito importante. E está tudo, digamos, ali à volta exatamente da muralha. Vamos ver uma coisa que quem não se choque vai achar interessante, que é a famosa Capela dos Ossos, que está na Igreja de São Francisco, uma igreja muito bonita e capela porque, obviamente, é apenas uma das capelas que a igreja tem. Uma capela importante, a maior parte das pessoas hoje em dia dá até mais importância à capela do que propriamente à igreja, e tem até, por causa do fluxo de pessoas, uma entrada independente, mas não deixa de ser a capela da igreja. E vão achar muito, muito interessante o trabalho de azulejos nessa capela. Nós vamos falar dos azulejos no país inteiro. Nós vamos falar de azulejos, acho que todos os dias, todos os 18 ou 19 dias desse roteiro. Mas ali, ou em alguns lugares, eu vou fazer questão que vocês prestem atenção a alguns deles, que são autênticas obras de arte. Vocês vão ver também ali algumas das explicações de expressões. Aliás, nesta viagem vocês vão ter oportunidade de ver algumas das explicações das expressões que nós utilizamos até hoje. E ouro sobre azul, é exatamente ali que nós vamos, entre outros locais, mas vamos mostrar azul pela tinta bastante difícil naquela época de se conseguir, que era o azul, e dourado, porque o ouro, no ciclo do ouro do Brasil, começou sendo muito abundante aqui, né? E se pintava, ou seja, tanto os monumentos civis quanto os políticos, os religiosos, que tinham azulejos, eram pintados em azul. E o suprassumo disso, você mostrava mais riqueza, se pintasse dourado sobre azul. Daí, ouro sobre azul. Bom, vamos ver a Praça do Giraldo, vamos contar quem era o Giraldo,
Portugal é o país das lendas, mas das histórias também, das histórias e da história. Vão ali naquela praça ver ou saber que foi instituída ou foi pedida, e por que é que foi pedida, a instituição da Inquisição em Portugal. Ela foi pedida, não foi imposta, curiosamente, eles pediram ao Papa para trazer, e foi comunicada ao rei no final da missa, e, portanto, vamos ver também na gastronomia dessa região muitas coisas curiosas. À medida que nós vamos descendo o país, nós vamos quase entrando no mundo árabe. Nós, se não tivéssemos o Estreito de Gibraltar, poderíamos ir caminhando e mergulhando no mundo árabe, no mundo dos azulejos. Aliás, a palavra azulejo vem de azulej, que é exatamente um quadradinho de cerâmica, em árabe. Vamos falar sobre isso, a influência árabe que Portugal tem e que nós temos até hoje, né? Nós mesmos no Brasil também, claro, fruto dos portugueses, obviamente, uma herança árabe muito grande. Nós hoje, pela política ou pela convulsão social, muitas vezes olhamos para os árabes de uma forma distorcida, mas aqui não, na Península Ibérica não. Há quase uma reverência, quase uma aceitação, um reconhecimento pelo fato desse povo ter trazido, como aconteceu com os romanos também, inúmeras inovações, entre elas o regadio, ou seja, antigamente você só conseguia cultivar algumas coisas se tivesse água. A sua cadela está participando, não tem problema. Sim, eu falei. Não tem problema. É o É o próximo vez problema das lives. vou dopar ela, eu vou dar um Dramin, meio Dramin para ela É dormir. um Dramin para ela. Válido também. Mas, enfim, então vamos ver ali a presença da monarquia portuguesa. Vamos ver, ainda hoje existe a Condessa do Cadaval, que mora lá. Vamos ver uma das torres da cidade, pertence à casa dela. Enfim, vocês vão gostar muito da cidade de Évora e dos arredores da cidade de Évora. Vão achar muito, muito interessante. Vamos ter lá uma surpresa gastronómica, e porque, tal como a Fernanda já disse várias vezes, nós fazemos questão de que as pessoas conheçam a gastronomia, que provem os vinhos de cada uma dessas regiões, e os vinhos mais conhecidos, mais caros, inclusive, de Portugal, estão exatamente no Alentejo. As grandes vinícolas estão no Alentejo, como a Cartucha, por exemplo, que fica, para quem acompanha mais ou menos os vinhos ou é entendido do assunto, a Cartucha, na verdade, é apenas uma das marcas da vinícola da Eugênio de Almeida, né? E depois vamos falar também desse importante indivíduo que criou uma fundação chamada Eugênio de Almeida, era o nome dele, e entre outras coisas ele fez muito pela cultura e pela história de Évora, pelo resgate dessa história e os museus, né? Então, se tivermos oportunidade, a gente vai visitar também algum. Vamos ver ali em Évora também um templo romano. Vamos ver as colunas, o que restou, obviamente, dos monumentos. E vamos falar exatamente, vamos contar isso sim, uma história, porque está documentado, porque é que ele chegou até os nossos dias, ao contrário de outras construções que estavam ao lado. Mas é muito curioso, vocês vão achar muito, muito interessante saber que aquilo chegou a ser um matadouro, um açougue, e é quase um sacrilégio, mas tem tudo a ver, e vamos contar essa história. E depois vamos sair de Évora e começar descendo em diagonal o Alentejo até a parte sul de Portugal. Eu disse que Portugal é um retângulo em pé e o Algarve é o retângulo inferior, a fatia inferior do país. Tem cerca de
100 quilômetros, mais ou menos 110 de largura, esse retângulo, e tem de altura e de largura tem exatamente a largura de Portugal, de uma ponta à outra, do Sotavento ao Barlavento. Então, quando chegarmos ao Algarve, vocês vão ver que existe uma elevação na Serra de Bom Chique, vão achar muito interessante, porque cria um microclima próprio, e essa serra também barra a umidade que vem do Oceano Atlântico e cria um microclima. Vamos ter a oportunidade no Algarve de provar uma aguardente de medrunho. Medrunho é um fruto silvestre muito parecido com uma cereja, assim, o tamanho de uma cereja, mas extraordinariamente doce e extraordinariamente alcoólico. Então, mesmo animais que comam muitos desses frutos, e uma pessoa, isso aconteceu comigo quando vim do Brasil, em criança, acabei me pegando debaixo do medronheiro e acabei acordando em casa que meu pai teve que me trazer no colo, né, de tão bêbado que eu fiquei. Então, esse fruto é típico do Algarve. Essa região do Algarve é também uma região muito seca e os melhores figos secos que vocês comem no Natal vêm exatamente daí. E a doceria, a gastronomia do Algarve é muito interessante, tudo baseado em frutos, com noz, com amêndoa. Aliás, os amendoais, ou seja, um amendoal é uma plantação de amendoeiras, né, que dão as amêndoas, e agora nem tanto, mas ali no finalzinho do inverno, janeiro, por aí, uma das visitas que a gente costuma fazer, tal como vamos ver as cerejeiras à Serra da Estrela ou a Trás-os-Montes, as amendoeiras em flor fazem um tapete branco numa zona muito árida, como é o caso do Algarve. Então fica muito bonito. E, mais uma vez, tem uma lenda que explica que um sheik árabe tinha casado com uma princesa cristã que veio do norte, veio daqui de onde eu estou, e aqui neva, né? É uma região alta, mais fria, e tem muitas montanhas, e no inverno neva. E ela morria de tristeza, de saudades de casa, da neve que via do seu castelo. Então, o marido, para compensar, digamos, a tristeza da sua amada, mandou plantar uma extensão gigantesca de amendoeiras para que ficassem, durante o inverno, floridas, e dessa maneira ela tivesse a sensação de ver a neve da sua terra natal a partir da janela do seu castelo. Então é muito bonito. Nós vamos passar, quando chegarmos no Algarve, numa cidadezinha muito curiosa, quem já conhece vai concordar comigo, que é Albufeira. E começamos aí com esses nomes todos, Albufeira, todos esses nomes que começam com al na verdade era um prefixo da língua árabe, né? Mais ou menos como Alberto, que no fundo era Huberto, né? Então, a Albufeira é também sinônimo de uma barragem, de um açude, e essa cidade no centro que nós vamos visitar era um açude, antigamente, construído, obviamente, pelos árabes. Tudo isso foi mudando, mas nós vamos passar por ruas muito estreitas e vamos ficar com a sensação de que estamos entrando numa Medina em Marrakech. É muito interessante. E depois vamos passar por dentro de um túnel, não é, Fernando? Por dentro de um túnel até... Eu estou me transportando para lá, eu estou viajando aqui, está falando, eu estou indo. Mas essas lives só servem mesmo para isso, é para começar viajando a partir de agora. Mas vamos passar por dentro de um túnel, uma zona muito agitada, com muito comércio. A gente tem que segurar as senhoras primeiro, dizer, não, vocês vão entrar nas tendinhas. É verdade. Agora vem comigo. As lojinhas. As lojinhas. Entramos então no túnel e damos de cara no final do túnel com uma vista
que não há ninguém que não pare ali e fique de boca aberta com a vista sobre o mar, sobre as praias, sobre os barzinhos também, e o pessoal nas praias, as barraquinhas tendo massagem, e é quase um spa, é muito bonito, cheio de barcos, naturalmente, e costumamos ir até em frente, damos a volta pela areia, entramos na mesma cidade, mas pelo lado dos restaurantes, para terem essa oportunidade. É uma praia, ou uma cidade cuja praia tem um elevador de um lado direito e uma escada rolante, uma série de escadas rolantes até lá em cima, para depois vocês verem o enquadramento, e depois descemos naturalmente, passamos novamente dentro da cidade, pegamos o ônibus, isso no fim de dar ali uma hora para o pessoal comprar o que quiser nas lojinhas, ou eventualmente até depois almoçarmos aí também, que é uma opção. Nós nesse roteiro vamos ter algumas das refeições que estão inclusas, mais porque eu faço questão que vocês, em alguns locais, provem, degustem a enogastronomia de cada uma dessas regiões e no dia seguinte ou à noite, enfim, podem almoçar ou jantar onde quiserem, né? Porque não faltam opções aqui, felizmente, em Portugal. Aliás, a gastronomia de Portugal é muito rica e vamos ver isso nesse roteiro, porque nós vamos fazer o país inteiro, né? Então agora estamos só descendo até o Algarve, mas vocês vão ver que, tal como a comida brasileira, ou a gastronomia brasileira, é muito variada. Isso tem razões também históricas. A maior parte dos povos do centro da Europa foram sendo expulsos ou fugindo de guerras e de perseguições políticas, religiosas, enfim. E foram caminhando para onde? Obviamente, sempre para o fim da Europa, ou como eu gosto de dizer, para o início, né? Porque a Europa começa aqui, não termina, começa aqui. E então, traziam, como é lógico, todos os seus costumes, as suas gastronomias, e assim nós temos influências da Ásia, temos muita comida ligada ao judaísmo, como é natural, e vamos falar de várias delas, da comida árabe, que cozinha, como vocês provavelmente sabem, que já foi um restaurante árabe, libanês, sírio, enfim, cozinham muito à base de ervas aromáticas, e vocês vão se deliciar com coisas como, sei lá, a sorda de marisco, que na verdade é um pão escavado, e depois fazem um preparo, jogam outra vez dentro do pão. Aliás, vai um aviso à navegação. Portanto, não digam aos nutricionistas, pessoal do spa e tal, para onde é que vocês estão vindo, muito menos com quem vocês vão estar durante esses 19 dias, porque assim eu evito pelo menos algumas das reclamações. Mas, chegando então no Algarve, nós vamos ficar numa cidade, uma das cidades mais importantes e uma das praias mais bonitas do Algarve, que é Portimão. Portimão é uma cidade, tem uma praia chamada Praia da Rocha, tem várias praias, mas a mais conhecida, a mais icônica e talvez a mais bonita, vocês vão adorar, é uma praia de areia amarela, dourada, muito comprida, muito longa, cheio de lojinhas em cima, e vocês vão ver que toda essa costa sul de Portugal é diferente da costa leste, ou oeste de Portugal, do lado esquerdo. Essa costa sul é uma região de arenito. O que é o arenito? É, na verdade, areia prensada geologicamente durante milhões de anos. Então, uma rocha muito pobre, né? Muito fácil de você, até com a mão, vai escavando, com ferro vai escavando. Claro, já perceberam que a força das ondas foi, ao longo de milênios, escavando autênticos túneis, autênticas grutas, em toda essa costa. E isso faz exatamente, cria aquilo que nós chamamos de falésias, né? Ou seja, cada vez que o mar vai batendo por baixo, há um determinado momento em que
a terra cai, né? Faz uma parte, obviamente, plana embaixo, que acaba sendo dissolvida em areia, mas a parte vertical é cada vez mais alta e as pessoas vão adorar andar nas praias por dentro desses túneis. Vamos visitar muitas dessas falésias, claro, sempre em segurança. Existem os passadiços e tal, e quando estivermos, obviamente, na praia, há locais onde está interdito que nós entremos e vamos visitar, obviamente, as outras. Mas vamos fazer uma coisa muito curiosa. Vamos levar vocês para visitarem algumas praias, das centenas de praias que o Algarve tem. Vamos visitar algumas que só são possíveis serem visitadas por barco, ou seja, pelo mar, porque não tem continuidade por terra e a diferença de cota às vezes é muito grande e não dá para eles colocarem escadas. Outras sim, têm escadas de madeira que vão quebrando até lá embaixo, quem tiver boa perna é oportunidade, mas essas grutas, nós vamos visitar algumas, uma delas, a famosa, para quem conhece, a famosa gruta de Benagil. Estamos falando de grutas formadas há 200 milhões de anos, 200 milhões, não são 200 mil anos, 200 milhões de anos, e portanto, essa acabou sendo muito conhecida, porque depois dela ter sido escavada pelo mar por baixo, claro, o teto dessa gruta acabou desmoronando e fez um buraco gigantesco. Então, nós vamos ter a oportunidade de entrar de barco, olhar para cima. Claro, dependendo da maré, terá mais areia dentro da gruta ou menos areia, mas as cores não vão esquecer nesse dia os celulares ou as câmeras fotográficas, porque eu não vou deixar, né, Fernando? Vai ter gente querendo Nem precisa saltar. falar, né? Até é um probleminha. A gente contorna, a gente contorna. A gente segura o pessoal que depois vai querer sair do barco e tal. Mas, claro, é uma região realmente muito, muito interessante. Vocês veem vários barcos pequenos, grandes, sujeito remando, stand-up paddle. Enfim, é uma região muito, muito bonita de se visitar. As pessoas ficam em cima na falésia dando adeus, porque por cima, obviamente, se passa, não conseguem descer, mas ficam também vendo o movimento marítimo. E essa região de Portimão, para vocês terem uma ideia, é uma região, aliás, toda a região sul do Algarve, é uma região que já foi habitada há mais de